Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Muitos não sabem quando é a data exata que Jesus nasceu. Ninguém sabe, mas nós sabemos que um dia ele nasceu. E ele pode nascer também para cada um de nós no nosso coração. E um dia eu aceitei Jesus, eu tinha 17 anos. Eu entreguei a minha vida a Cristo. E nesses anos todos os dias eu dormi sabendo que eu tenho um Deus que me ama. É maravilhoso a história de Cristo. Não existe nada comparável em nenhum lugar do mundo. E essa história é uma história que eu e você pode fazer parte. Não é uma história distante. É uma história que nós podemos entrar nela. Olha que maravilha. Só Deus pode fazer isso. Se você quiser fazer parte da história de Deus em Cristo, essa história está aberta hoje. Ele nasceu, não foi em palácios de reis. Ele não nasceu também de famílias importantes e abastadas com muitas riquezas. Ele não foi colocado no meio de lugares cheios de luxo, nem envolvido com toda sorte de enfeites e vaidades. Ele também não nasceu em cidades grandes de renome, nem em países que tinham seu nome como os principais do mundo. Também na sua família não tinha sábios nem homens importantes. Pelo contrário, simples agricultores, marceneiros, tosquiadores. Foi um local bem simples, sem nenhum glamour. Pelo contrário, o mais importante de todos os homens, no mais humilde dos lugares. Será que isso é por acaso? Será que Deus não tinha condições de dar o melhor, o maior? Mas Deus não queria assim. Deus queria nos mostrar algo com isso. Ele quer nos mostrar algo tão importante que, se nós não observarmos isso, todo o restante vai ficar ofuscado, vai ficar despercebido. Mas toda a simplicidade não reduziu em nada a sua majestade. Antes, a dignifica, a glorifica, através de gestos de amor, mostrando que todos podem se chegar a Ele, que Ele não veio para os ricos e não também somente para os pobres, mas Ele veio para todos. Até uma estrela no céu surgiu e ela apontou ao Salvador do mundo. Mesmo sendo criança, reis vieram e se curvaram, presentes lhe prestaram. Sim, reis o visitaram. Anjos cantaram, ouro, incenso e mirra lhe deram. Mas ainda na manjedoura e no estábulo ele estava. E mesmo assim, todos se curvaram. Isso mostra que não depende de onde nós estamos. Mostra quem somos. Independente de qualquer coisa, Ele era o Salvador do mundo.
Deus nos mandou esse presente, algo que vai sempre durar, que a vida ao morto Ele dá, alimento ao faminto, água ao sedento, luz em meio às trevas, esperança quando não se vê mais saídas. Eu pensei que essa história fosse uma história desse livro. Depois eu descobri que essa história, ela podia ser minha também. E aí, eu aceitei essa história na minha vida. E hoje, eu aceitei Jesus. Amém? Em um mundo repleto de trevas e de desespero, uma luz radiante surgiu. O nascimento de Jesus, o Messias prometido, trouxe consigo a glória revelada de Deus. Não há outro nome sob o céu, dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. Seu nome é Jesus, o Salvador. Por isso, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal.
a virgem ficará grávida, dará à luz a um filho e o chamará Emanuel. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Que nesse Natal possamos lembrar o verdadeiro significado da celebração. O amor incondicional de Deus por nós, manifestado na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ao
Na noite silenciosa de Belém, um anjo do Senhor apareceu a uns pastores que guardavam seus rebanhos nos campos. Eles suportaram o frio da noite, sem saber que estavam prestes a testemunhar o milagre mais incrível da história. O anjo proclamou: "Não temais, pois eis que vos dou novas de grande alegria. Nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor." De repente, uma multidão de anjos celestiais apareceu, louvando a Deus e dizendo: "Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens de boa vontade." Era o nascimento de Jesus, o Rei divinal, que havia chegado ao mundo para trazer salvação e redenção para a humanidade. Os anjos cantavam em coro, anunciando a chegada do Salvador, o santo e majestoso Deus, coroado sobre a terra em sua glória e esplendor. Nesse momento, a noite se tornou uma noite de paz e amor, quando os pastores ouviram as boas novas dos céus e adoraram o menino Jesus. É Natal, o tempo de celebrar a vinda do Rei divinal, que trouxe luz e esperança para um mundo em trevas. Um novo dia, um novo tempo, tempo de deixar nascer. Olhar pra dentro, ver esperança naquele que faz tudo florescer. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco está. É Natal. Naquele que faz tudo florescer. É Natal,
o Salvador chegou. Amém? A vinda de Jesus trouxe a salvação para a humanidade, oferecendo-nos a oportunidade de reconciliação com Deus e vida eterna. No entanto, a Bíblia também nos ensina que vivemos em um mundo caído, onde o pecado e a maldade ainda existem. A presença do mal não é uma surpresa, onde o pecado e a maldade ainda existem. A presença do mal não é uma surpresa, porque Jesus mesmo advertiu que haveria tribulações e que o mundo odiaria aqueles que o seguem. A salvação de Jesus não elimina automaticamente o mal do mundo, mas oferece-nos a esperança e a promessa de um futuro muito melhor. Muitas vezes nos sentimos cansados, sobrecarregados, abatidos e sem esperança. Mas Jesus, quando esteve aqui na terra, disse aos que ouviam as suas palavras: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Em nossa caminhada, podemos acabar nos frustrando com nós mesmos, por falhas, pecados, delizes, e que nos fazem sentir indignos da salvação de Jesus. Ah, mas meus irmãos e minhas irmãs, eu posso afirmar com convicção de que ninguém é perfeito. O único que foi perfeito, sem mancha e sem pecado foi Jesus. Não há um justo sequer nessa terra, mas Deus amou o mundo, a todos nós, de tal maneira que entregou o seu Filho, seu único Filho, para todos nós, para aqueles que o creem, não morram, mas tenham vida eterna. Vocês creem nisso? Amém! Só Jesus, o nosso Senhor e Salvador, tem o poder de perdoar os nossos pecados e nos purificar de tudo aquilo que não é bom aos olhos do Pai. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, é hora de ter um Salvador. Posicione-se, tome a sua cruz e caminhe ao lado dele. E a força dele irá te capacitar para enfrentar as diversidades dessa vida. Quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma,
Belíssimo, não? Muito lindo. Valeu a pena ter vindo. Ontem nós saímos para distribuir os convites para as pessoas aqui em volta da igreja e eu ficava pensando, Senhor, quantas pessoas será que vão atender a esse convite? E quem veio, quem atendeu o convite, valeu a pena. Valeu a pena ter vindo. Eu gostaria de falar umas breves palavras em relação a essa cantata de Natal. Eu estou lendo um livro essa semana que chama A Encarnação do Verbo. No Natal, nós comemoramos apenas nos países cristãos o Natal. Existem países no mundo que não comemoram o Natal, nem sabem o que é o Natal. Só nos países cristãos em que o Natal é comemorado. E, infelizmente, mesmo nos países cristãos, o Natal tem sido distorcido, tem sido colocado de lado a verdadeira mensagem do Natal. O Papai Noel está ocupando o lugar de Jesus Cristo, os presentes, as festas, as comemorações. É interessante que hoje em dia, quando você vai cumprimentar as pessoas no seu trabalho para se despedir, né? Na época do Natal, as pessoas não falam mais Feliz Natal, elas falam Boas Festas. Porque nem o próprio Natal não é mais comemorado. E no Natal, nós, desde criancinha, que eu participo de comemorações do Natal na igreja, desde quando eu era bem pequenininho, eu participava dos teatros, das cantatas de Natal. E eu sempre aprendi que o Natal é o nascimento de Jesus. O Natal é o nascimento de Jesus Cristo. E de repente, Jesus Cristo passou a ser considerado mais um ídolo, mais um personagem da história do mundo cristão. E a gente muitas vezes não sabe nem mesmo quem é Jesus Cristo. Quer comemorar o aniversário dele. E o Natal passou a ser o aniversário de uma pessoa desconhecida. E esse livro que eu estou lendo esses dias, ele fala sobre isso. Sobre a importância da gente recuperar a mensagem do verdadeiro Natal. O verdadeiro Natal não é uma comemoração religiosa, de uma religião. O verdadeiro Natal é a encarnação do Verbo. A encarnação do Verbo. A Bíblia diz em Hebreus 2,14: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte ele aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. A Bíblia diz que, assim como nós, os filhos, participamos da carne e do sangue, do corpo, temos um corpo, Jesus Cristo veio em corpo para participar da mesma carne que nós participamos, para que através dessa vinda de Jesus Cristo, o diabo fosse aniquilado. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne. O nascimento de Jesus não é o nascimento de um líder de uma religião, porque líderes de religião tem de monte por aí. Tem vários líderes de religiões, mas Jesus Cristo não é o líder de uma religião. Jesus Cristo é o Verbo de Deus, que se fez carne, que se fez humano. Para quê? Para que, como nós participamos da carne, ele viesse e destruísse o diabo, cheio de graça e de verdade. Filipenses 2,
diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Colossenses 1 diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E Romanos capítulo 8: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. E Hebreus capítulo 10 diz que pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Eu quero dizer para vocês 5 consequências do nascimento de Jesus. 5 implicações da encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E isso trouxe consequências para o mundo. O nascimento de Jesus Cristo trouxe consequências para o mundo que estão até hoje, 2000 anos depois, nós estamos vivendo essas consequências. E quais são as consequências do nascimento de Jesus? Eu quero citar 5 consequências. A primeira: ninguém era capaz de restaurar a imagem de Deus no homem, senão aquele que é Ele próprio a imagem de Deus. A Bíblia diz que Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus. Mas por causa do pecado, o homem perdeu essa imagem e semelhança de Deus. E o mundo se tornou caos. O mundo se tornou um lugar horrível de se viver. A vida se tornou difícil por culpa do homem perder a imagem de Deus. Mas a Bíblia também nos afirma que Jesus Cristo, na sua encarnação, restaurou a imagem de Deus no homem. E hoje nós podemos viver refletindo a imagem de Deus novamente em nossas vidas. Lógico, ninguém é perfeito como Jesus foi, mas nós estamos numa jornada, numa caminhada, quando um dia a promessa de Deus é de que nós veremos a Ele face a face e seremos assim como Ele é. Essa é a promessa de Deus. A segunda implicação que eu quero dizer sobre a encarnação do Verbo é que ninguém poderia restaurar no homem a imortalidade, senão aquele que é Ele próprio a vida. A encarnação do Verbo, o nascimento de Jesus Cristo, trouxe para nós novamente a possibilidade da vida eterna. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a morte significa o afastamento de Deus. E quando nós morremos afastados de Deus, nós vivemos eternamente afastados de Deus. Porém, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, veio trazer para nós uma nova possibilidade, a possibilidade da vida eterna. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, cheio de graça e de verdade. A possibilidade da vida eterna com Deus. Uma terceira consequência do nascimento de Jesus é que ninguém poderia ensinar aos homens quem é o Pai, senão aquele que Ele mesmo é o unigênito do Pai. Somente Deus pode explicar quem é Deus. Por isso Deus veio ao mundo
o Verbo de Deus, Jesus Cristo, veio ao mundo para poder nos apresentar quem é Deus. Você pode andar por vários caminhos, você pode frequentar várias religiões, você pode estudar várias filosofias, você pode ter várias crenças. Somente Deus pode se explicar para você. Somente Deus pode falar quem Ele é para você. E a Bíblia diz que Deus fez isso através de Jesus Cristo. Através da vinda de Jesus é que nós podemos conhecer a Deus. Através da vinda de Jesus é que nós podemos saber quem Deus é, como Deus é, o que Deus é e o que Deus quer conosco. Nós podemos saber tudo isso somente por causa da vinda de Jesus Cristo, do nascimento de Jesus, da encarnação do Verbo. Estou quase acabando. Ninguém poderia perdoar os pecados do mundo, senão se aquele que é o próprio sacrifício não tivesse vindo. O que você poderia fazer para se desculpar com alguém que você ofendeu? Pedir desculpas seria o começo? Levar um presente? Fazer um agrado? Tentar se resolver com essa pessoa? Agora, como você poderia resolver o problema dos seus pecados com Deus? Você consegue pedir desculpa para Deus? Você está vendo Deus onde Ele está? Você está vendo Deus como Ele é? O que você pode fazer para resolver o problema dos seus pecados? A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso Jesus Cristo veio. Por isso o Verbo de Deus, o Filho de Deus, se encarnou, para que Ele pudesse se oferecer a si próprio como sacrifício pelos pecados de todos. Ele não tinha pecado, Ele não tinha culpa, mas Ele carregou as nossas culpas, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Então a consequência do nascimento de Jesus é que agora, nesse mundo, existe uma possibilidade para o ser humano se reconciliar e se reencontrar com Deus, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. E por último, ninguém poderia reabrir para nós o caminho de volta para Deus, senão aquele que Ele próprio é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos hoje um caminho de volta para Deus, um caminho para nos aproximar de Deus, um caminho para nos encontrar com Deus, para começar uma vida nova com Deus, para ter uma segunda chance nessa vida. Nós temos todas as possibilidades por causa de Jesus Cristo ter vindo ao mundo no dia do Natal. Existe para nós essa possibilidade. E por isso eu quero dizer para você que o nascimento de Jesus foi o Gênesis, foi o princípio da segunda criação de Deus, da qual todo aquele que nele crê pode participar. Eu gostaria de fazer um convite para você. Você que veio a essa igreja hoje assistir esse coral tão bonito, tão agradável. Mas o convite não era
só para você ter vindo assistir o coral. Era para você ter ouvido essa mensagem de que existe um Salvador. O Salvador veio ao mundo e Ele estende as suas mãos para você, para que você possa ser salvo. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu gostaria de convidar você a fazer isso essa noite. Vamos fechar os nossos olhos, sentados no nosso lugar mesmo. E eu gostaria que você, que entendeu essa mensagem, que entendeu essa esperança, essa possibilidade, que você levante a sua mão no seu lugar e você possa estar recebendo a oração da fé, para que você possa encontrar hoje Jesus, não apenas de ouvir falar, mas de ter um encontro com Ele. Eu vou fazer uma oração agora. Feche os seus olhos e ore comigo agora. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos diante de Ti a nossa vida, que foi um dia tocada por essa palavra, por essa mensagem, por esse Evangelho. Eu quero te pedir ao Espírito Santo que o Senhor venha tocar nos corações que estão aqui e que essa palavra que foi enviada possa encontrar terra boa, terra que possa dar fruto e gerar salvação, e gerar vida, e gerar transformação que glorifique o seu nome. Abençoa todos os que estão aqui, Deus. Se alguém está passando por problemas, por lutas, por dificuldades, que o Teu Espírito Santo possa encontrar esse coração e trazer uma nova esperança, uma nova condição de vida, Deus. Amém. Abençoa, Deus. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, o tema central dessa cantata é um presente ao Salvador. E por qual motivo nós escolhemos esse tema? Qual que é o significado da palavra presente? O presente, ele pode ser um intervalo de tempo localizado entre o passado e o futuro, o momento atual. A vida de Jesus não ficou numa manjedoura. A história do nosso Senhor não terminou na cruz. Jesus não é alguém que ficou no passado. Ele está vivo e faz parte do nosso tempo presente. Presente pode ser alguém que está por perto, alguém que auxilia ou orienta alguém. O nosso Salvador se faz presente em todos os momentos da nossa vida, nos ajudando e conduzindo os nossos passos. E presente pode ser aquilo que se oferece a alguém como agradecimento ou retribuição. O mundo associa o Natal ao ato de entregar e trocar presentes. Os 3 reis magos levaram ouro, incenso e mirra como presentes para Jesus no dia do seu nascimento. O que fizemos aqui nessa noite foi um presente ao nosso Salvador, uma forma de agradecê-lo por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez por nós. Mas o maior e o melhor presente que podemos entregar a Deus é a nossa vida. O presente mais valioso que você pode oferecer ao Rei dos Reis é o seu coração. Que não somente nessa noite, mas em todos os dias da nossa vida, nós possamos entregar esse presente ao Salvador, a nossa vida. Amém. Aleluia. Natal.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.